Sentar, Deus te abençoe. Vamos lá então, irmãos, iniciamos semana passada falando sobre chaves de sabedoria, Coloca lá, Miguel, primeiro texto, Provérbios, abre aí a palavra de Deus em Provérbios 2:6. Abra a palavra de Deus em Provérbios 2:6. É um dos textos chaves que nós ministramos. Os profetas de Deus, muitos homens e mulheres de Deus, recebendo uma direção de Deus, compreenderam que o ano de 2021 continuará sendo um ano, claro, de muitos desafios, dificuldades. Estamos em meio a uma pandemia, né? Infelizmente, e as vacinas estão chegando na medida do possível. O Brasil se tardou um pouco com relação a isso. E todo mundo está meio ainda assim, receoso, né? Tudo é muito incerto. Principalmente para quem não tem Jesus, né? O futuro é incerto, o futuro é inseguro. Como nós falamos no início desse culto, por não construírem a sua casa sobre a rocha, as pessoas do mundo sem Deus, sem a fé, acabam construindo a sua vida, a sua existência na areia, dependendo de fatores econômicos, dependendo de tantas N situações, ficam aflitos, angustiados, e às vezes até muitos crentes passam por isso, nada contra. Todos nós não somos super-homens, somos apenas humanos, temos as nossas debilidades, as nossas fragilidades, mas em meio a toda essa crise, a toda essa dificuldade, mais do que nunca, irmãos, precisamos ter coragem, precisamos ter fé, precisamos ter confiança em Deus e saber que, por mais que o mundo esteja em meio a uma crise, nós temos Cristo, e Cristo é a resposta em meio a toda e qualquer crise que nós venhamos a passar. Amém? Por mais que hajam tempestades, se a nossa casa está construída sobre a rocha, nós seremos inabaláveis diante do nosso Deus. Então, continue forjando no Senhor uma fé corajosa, uma fé não covarde, não que recua, mas que avança, que crê, que tem esperança, que confia. O mundo está abalado porque o futuro deles é incerto, o nosso futuro é certo, irmão. A nossa esperança é garantida. Paulo diz assim em Romanos 8, a nossa leve e momentânea tribulação não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada para cada um de nós. Então, por mais que estejamos vivendo essa vida terrena, essa vida na terra, com dificuldades, lutas e problemas, irmãos, a glória que nos aguarda, as bênçãos, as bem-aventuranças na vida do crente, continuam sendo derramadas em nome de Jesus. E todas elas, a Bíblia diz em Efésios 1:3, toda sorte de bênçãos estão disponíveis para você e para mim no ano que nós estamos adentrando, no ano de 2021, que estamos entrando pela fé. Deus pode fazer grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, nas suas finanças, nos seus negócios, no seu emprego, em várias áreas da sua vida. Deus pode fazer milagres e maravilhas. Amém? Quem experimentou aqui milagres de Deus nesse ano difícil que nós passamos? Levante a mão aí. Todos nós, não é verdade? Foi um ano de milagres, foi um ano de sobrenatural. Eu me lembro que uma das palavras que eu recebi no ano de 2021 foi isso. 2020, né, foi isso. Saia do barco e aprenda a caminhar sobre as águas. Saia do barco e aprenda a caminhar sobre as águas. Outra palavra que eu recebi de um profeta lá em Blumenau, logo depois que a gente se desligou do ministério que nós estávamos, foi: você saiu da folha de pagamento do homem, da instituição, mas pela graça de Deus você está entrando na folha de pagamento do céu. Amém? Vocês creem nessas coisas sobrenaturais, irmãos? Deus é um Deus de milagres, inclusive na área financeira, né? Às vezes a gente pensa que Deus não tem nada a ver com finanças. Não, Deus tem a ver sim. Deus abençoa, Deus tem prazer em nos abençoar, Deus tem prazer em fazer coisas sobrenaturais em todas as áreas da nossa vida. Nossa área emocional, nossa área familiar, relacionamento com o nosso cônjuge, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento com outros irmãos da igreja, as questões financeiras, N questões, queridos. Deus é um Deus integral, que Ele quer
mostrar o sobrenatural em todas as áreas da sua vida. Amém? Mas para adentrarmos nesse tempo, né, nesse ano novo, mais do que nunca, além de uma fé corajosa, irmãos, nós precisamos da sabedoria de Deus. Amém? Da sabedoria de Deus. Coloca a mão no seu coração e fala assim: eu preciso das chaves de sabedoria, da sabedoria de Deus. Coloca a mãozinha na sua cabeça e fala assim: pela fé, a palavra de Deus diz, em 1 Coríntios 2,14, que eu tenho a mente de Cristo, a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus. Amém? Querido, profetizo isso sobre a tua vida. Você tem a mente de Cristo. Precisamos forjar na presença de Deus uma mentalidade celestial, uma mentalidade bíblica, uma mentalidade vencedora, né? Hoje a gente vê muitas pessoas fragilizadas, com uma mente derrotista, pessimista, negativista, crítica, nada presta, nada está bom, tudo vai dar errado, meu Deus do céu. Irmãos, eu atendi muitos empresários ano passado, aflitos, com o coração apertado, né? Situações, muitos deles eu comecei a discipulá-los, e situações difíceis mesmo, vivenciando ali no seu trabalho. Tudo era muito incerto, mas de repente as coisas começaram a engrenar, né? O primeiro mês da pandemia foi apavorante para muitas pessoas, todos nós ficamos assim. Só que depois a vida continuou a entrar no seu curso, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer, e o povo começou, graças a Deus, e aí a importância da igreja, a importância da reabertura das igrejas, né? Da palavra sendo pregada, seja pela internet, seja presencial, a palavra de fé, a palavra de esperança, as pessoas começaram a se levantar emocionalmente e a entender que a vida vai, a vida continua. A vida continua. Por mais é claro que muitas pessoas sofreram, perderam entes queridos, né? Muitos ainda estão sofrendo com tudo isso. Mas, irmãos, a fé continua, a esperança está ativa. E a sabedoria de Deus pode fazer toda a diferença na nossa vida. Amém? É sobre isso que nós começamos a falar no nosso último encontro. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Entre no nosso canal lá, ou no canal do YouTube, Pastor Giovanni, é o nome do nosso canal. Lá você vai ver Chaves de Sabedoria. Lá está dividido em 3 partes. Chaves de Sabedoria 1, 2 e 3. São as 3 partes da ministração. Nós tivemos que dividir em 3 partes. Mas é a mesma ministração do mesmo dia, que nós já começamos a pregar. Ou então no Facebook também você pode encontrar o Facebook do Pastor Giovanni, que está lá no nosso site, pastorgiovanni.com, ou no site casanarrocha.com, tem lá o link do Facebook, onde você pode encontrar essa palavra e assistir a primeira parte dessa palavra. Nós aprendemos, olha o que diz Provérbios 2,6. A Bíblia diz: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Quem é que dá sabedoria para mim e para você? Deus. Deus é a fonte de toda sabedoria. Irmãos, eu gosto tanto dessa palavra sabedoria, eu gosto tanto do termo e do conceito maturidade, entendimento, inteligência, é uma coisa que eu adoro pregar. Eu gosto tanto de sabedoria que eu casei com a Sofia. Sofia significa sabedoria. Era a deusa grega da sabedoria. Olha que coisa linda, irmãos. Sabedoria é importantíssimo para nós. E é Deus quem dá sabedoria para você vencer. Em meio ao caos, em meio à crise, em meio à dificuldade, Deus tem a resposta para você. Deus tem o direcionamento para a sua vida. Deus pode fazer milagres e maravilhas. Através da sabedoria de Deus, nós podemos triunfar. Mas lembre-se, não é a sua cachola, não é os seus miolinhos, não é a sua capacidade intelectual, cognitiva, não, uma sabedoria vem do Senhor. É Ele quem te dá o entendimento, é Ele quem te dá a inteligência espiritual. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, Colossenses 1:12. Fala que nós temos que transbordar do pleno conhecimento de Deus. Fala que nós temos que ter a sabedoria do alto e a inteligência espiritual. Olha 3 coisas que nós precisamos como crente.
transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E onde é que está a vontade de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia. Você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Leia a Bíblia. Que 2021 seja o ano da Bíblia para você. Que você leia a Bíblia como nunca antes na história da sua vida, querido. Te desafie a ler a Bíblia num ano. Ano passado eu comecei a ler a Bíblia. Em maio eu já tinha terminado de ler toda a Bíblia. E depois continuei lendo várias vezes. Eu pego às vezes um livro inteiro durante um dia, né? Claro que não livros grandes, tipo Gênesis, não tem como, né? Mas assim, livros pequenos, cartas paulinas, dá para te ler num dia. São 4, 5 capítulos. Te desafie a crescer na palavra de Deus, a transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, todos os dias praticamente o pastor Giovanni está colocando palavras para abençoar a vida de vocês. É verdade ou não, queridos? Assista essas palavras. São mensagens do céu para você. Comecei uma série agora chamada Virtudes Cristãs. Aí eu já falei sobre o caráter, olha só o fundamento, primeira palavra, o caráter, o valor do caráter. Na vida do crente, na vida do cristão, na vida do líder, na vida daquele que quer fazer a diferença nessa geração. Segundo vídeo, eu falei sobre carisma. A importância de nós ganharmos o coração das pessoas, a fim de conduzir esses corações aos pés de Jesus. Falei sobre Mateus 7, 28 e 29. A Bíblia diz que as multidões seguiam a Jesus e ficavam maravilhados com a sua doutrina. E com a autoridade que Jesus tinha, porque ele era diferente dos hipócritas, dos fariseus, dos saduceus, dos escribas. Esse maravilhar das multidões era porque Jesus tinha carisma, Jesus era diferenciado. E assim eu quero declarar sobre a sua vida que você será diferenciado em nome de Jesus. Amém? Você não vai ser aquele crente cara mirrada, cara feia, xarope, chato, que ninguém quer estar perto. Não, você será uma pessoa graciosa, amorosa. As pessoas vão ter prazer de estar com você. Vão convidar você para ir para a casa delas. Vão querer passar tempo com você. Porque você será um carismático. Uma pessoa cheia do carisma de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo é carismático, irmão. É ou não é? Até o termo carismático fala disso. De ser cheio do Espírito Santo. E eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você crescendo em caráter, você crescendo em carisma, você crescendo, tudo isso, gente, é extraído da palavra de Deus. Eu sempre começo todo estudo, vocês podem observar, todos os videozinhos que a gente coloca ali para vocês, eu começo a partir da palavra de Deus. Tudo que eu for falar, começa sempre com a palavra. Posso falar um monte de coisa que talvez depois lá não esteja tanto na palavra, seja sabedoria secular e tal, mas comece com a palavra. Porque é o Senhor quem dá sabedoria. E é Ele quem te dá entendimento e inteligência. Nós aprendemos, coloca aí o primeiro pontinho, Miguel, que o único problema da nossa vida é a falta de sabedoria. Fala comigo, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Pode ver, irmão, todo pecado que você venha a tropeçar, infelizmente, pode acontecer nas nossas vidas. Nós somos pecadores, somos falhos, somos vulneráveis. É falta de sabedoria. Da importância da sabedoria, Oséias 4:6, a Bíblia diz, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento, sabedoria. Nós sofremos, às vezes padecemos, às vezes erramos, falhamos, pecamos, por falta de sabedoria. Outro desafio que eu quero deixar aqui para você, querido, leia um provérbio todo dia. Faça um desafio no próximo ano. Se você quer crescer mesmo em sabedoria, dia 1º, leia o provérbio 1. Dia 2, leia Provérbios 2. Deus é tão tremendo que Ele deixou um capítulo de provérbios para cada dia do mês. Até o mês que tem 31 dias, tem 31 provérbios. Leia o livro de provérbios. São 700 e poucos ensinamentos ali, práticos,
que se você colocar em prática na sua vida, vai ser sabedoria de Deus para você. Amém? Fala comigo. O único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Então busque a sabedoria. Nós aprendemos que existem 3 maneiras de se obter a sabedoria. A primeira delas é o que eu estou falando, através da palavra de Deus. Segunda dela, através dos erros do passado. O passado não tem que ser uma prisão para você, o passado tem que ser uma escola. Aquilo que nós falhamos no passado, erramos por falta de sabedoria, nós podemos aprender. É uma escola de Deus na nossa vida. É claro que a gente não precisa errar para aprender, irmãos. Às vezes você pode aprender com o erro dos outros, sim ou não? Já tem um ditado popular que diz, né, o verdadeiro sábio não é aquele que tem que errar para aprender, mas é aquele que aprende com o erro dos outros. Mas infelizmente nós erramos, nós falhamos e com os nossos erros nós também podemos aprender. Amém? Será que você tem aprendido com os teus erros? Ou você tem voltado sempre aos mesmos erros? Cuidado, irmão, aquela pessoa que erra e continua errando, é porque talvez o coração esteja duro. Não está permitindo que o Espírito Santo te sensibilize, te conscientize, e ao mesmo tempo te gere em você quebrantamento, humildade, arrependimento verdadeiro. Quem não se arrepende sente remorso. Remorso é a tristeza pelo pecado, mas a não disponibilidade de mudar quanto ao pecado. Tem muita gente assim, pastor, eu sei que eu estou errado. E ainda usa as desculpas farrapadas, né? Fala assim, pastor, eu sei que eu estou errado, mas quem não erra? E aí usa essas desculpas para continuar no erro e na falha. Não se arrepende. Sente tristeza, remorso por causa do pecado, mas não toma uma decisão de mudança de vida, de transformação, de conversão, de confissão, de arrependimento e de abandono de práticas erradas. Terceira maneira de obter sabedoria, através de mentores, através de homens e mulheres mais sábios, mais maduros, né? Pessoas que possam te acrescentar, que possam destilar graça de Deus sobre a sua vida. Graças a Deus porque você está aqui, no culto, na igreja, aprendendo. Mas não é só do pastor, você pode encostar em alguém que é mais maduro, que tem mais tempo de fé, que pode te acrescentar. Irmão, traga para perto de você pessoas que acrescentem a sua vida. Amém? Pessoas que te fazem uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Através de mentores, através de liderança espiritual, através de pessoas especiais de Deus, na nossa vida nós podemos obter sabedoria. Sempre lembrando que mesmo essas três maneiras de obter sabedoria, verdadeira sabedoria, provém de quem? Do Senhor. Aí nós entramos em Provérbios 4:6. A Bíblia diz, não desampares a sabedoria. Provérbios 4:6, pode colocar lá. Não desampares da sabedoria. Ela te guardará, ama e ela te protegerá. Nós vemos aqui 2 bem-aventuranças, 2 bênçãos da sabedoria. O que a sabedoria traz para a minha vida de bom? Talvez seja a pergunta que você tem. O que a sabedoria de Deus pode acrescentar à minha vida? E a resposta de Provérbios 4:6 é, ela te guardará. Meu irmão, se tem uma coisa que te guarda é a sabedoria de Deus. Te guarda do caminho errado, te guarda de pecar, te guarda de teu coração se inflar, te guarda de você não ficar ferindo os outros, arrebentando as pessoas. Quantas e quantas feridas, machucados acontecem dentro das relações humanas por falta de sabedoria. Sabedoria ao falar com o outro. Você pode se comunicar sem brigar. Sabia disso? Os casais que estão aqui, né? Você pode falar, expressar o teu coração, o teu sentimento, sem desonrar o outro, sem ofender o outro, sem xingar o outro. Expresse os seus sentimentos, só que com sabedoria. Saiba quando falar, a maneira de falar. A sabedoria te guarda, irmão. A sabedoria também vai te proteger.
proteger do diabo, proteger dos demônios, proteger de você mesmo, da tua natureza pecaminosa, da inclinação do mal que nós temos dentro de nós. O maior inimigo não é o diabo, não é os demônios, não é o mundo, o cosmos sem Deus, não. O maior inimigo nosso está dentro de você. É a sua natureza pecaminosa, a sua carne. A Bíblia diz: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Mas os que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e não desgovernado pela carne, pela natureza pecaminosa, pela inclinação do mal. E isso só é possível através da sabedoria de Deus. Segundo princípio que nós aprendemos: quanto mais claro o seu alvo, maior será a sua fé. Fala comigo: quanto mais claro for o meu alvo, maior será a minha fé. Eu quero deixar um desafio para você, no ano novo que nós estamos entrando. Estabeleça alvos para a sua vida, querido. Faça um quadrinho, né? Um papelzinho, pendure ali na sua cama, na geladeira, na sua casa, quais são os seus alvos para 2021. Quem não sabe para onde está indo, fica igual uma barata tonta, para lá e para cá. Não chega a lugar nenhum. Mas quanto maior, mais claro for o teu alvo, os teus objetivos, os propósitos que você tem para o ano novo, mais bem-aventurado será a tua vida, mais abençoado você vai ser diante do Senhor. Você pode ter certeza disso, irmãos. Estabeleça alvos, estabeleça metas, estabeleça propósitos para o ano que nós estamos entrando. Porque a segunda chave de sabedoria nós aprendemos: quanto mais claro o seu alvo, maior será a sua fé. E mais você vai ver Deus abençoando a sua vida. Amém? Eu dei um desafio semana passada para a galera. Se vocês quiserem entrar, tá, nesse desafio, eu falei para eles: olha, estabeleça um alvo. Ler um livro cristão por mês. Leia um livro cristão por mês. E teve um irmão precioso que nos assistiu pela internet, ele mandou uma mensagenzinha, eu fiquei super feliz. Mandou uma mensagenzinha, falou: pastor, me manda aí alguns livros, o senhor falou lá, eu quero, esse ano eu quero ler 12 livros, assim como o senhor falou. Aí eu mandei 3 livros para ele, eu falei: ó, estou te mandando 3 livros aí em PDF, ou você compra também na livraria, o que você quiser, estou mandando os 3 primeiros livros para você. E ele falou: pastor, obrigado e tal. Quer dizer, ele já tem 3 livros para os 3 primeiros meses do mês. 12 livros. Essa é a diferença dos países desenvolvidos, dos países de terceiro mundo. Eles leem mais, eles buscam mais. Os países europeus, eles leem 17 livros por ano, né? O Rodrigo morou lá, ele sabe. Você está dentro do metrô, você está dentro do ônibus, os caras estão lendo. Eles não perdem tempo. Eles querem crescer, eles querem se desenvolver. No nosso caso, como crente, nós não vamos ficar lendo outros livros, nós vamos ler livros que nos acrescentem na fé. Não que você não possa ler outros livros. Leia também alguns livros que sejam bons, que te edifiquem, te façam crescer como pessoa. Nada contra a leitura secular, desde que acrescente a sua vida e não destruam a sua fé. Amém? A fé é o teu fundamento de vida. A fé é o teu fundamento de vida. Para fazer o meu mestrado, eu tive que ler mais de 200 artigos e livros, gente. Senão eu não consegui escrever minha tese. Tese não, dissertação, né? Eu tive que ler um monte de coisa, de vários assuntos, de vários autores. Não foi fácil. Quase deu uma pane na mente do pastor. E olha que a gente já tem costume de ler. Mas, irmãos, isso é um desafio. É um desafio para nós. Cresça, floresça no Senhor. Obrigado, filhão. Cresça. Amém? Leia bons livros cristãos. Além da leitura da Bíblia, e eu posso te ajudar. Manda uma mensagenzinha para o pastor, né? Pode ter certeza, eu vou ficar muito feliz em te ajudar, mandar livros para você, te indicar. Eu quero ver você crescer, estabelecer alvos para a sua vida, para que você cresça na sua fé e conquiste grandes coisas para o Senhor em 2021.